E agora, já que a gente está falando de saúde, de alimentação, um assunto importantíssimo que muitas vezes a gente acaba deixando para lá. Você presta atenção o quanto você consome de fibras todos os dias? Seu intestino tá legal? Tá funcionando bem? Você tá feliz da vida? Ou de vez em quando você tem uns probleminhas? Aguarde que o nosso assunto é exatamente esse. A gente vai falar sobre a importância das fibras no nosso organismo, o quanto a gente deve ingerir e por que elas são tão importantes. Eu recebo mais uma vez o gastroenterologista, Dr. Vladimir Schreibman. Acertei? Perfeito. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Prazer em recebê-lo mais uma vez, fique à vontade. Treinei, viu, antes do programa. Schreibman, fiquei repetindo várias vezes, porque realmente o sobrenome não é fácil. Não é muito comum. A pronúncia não é fácil, mas eu adoro descobrir as pronúncias e fico muito feliz quando eu acerto, doutor. Seja bem-vindo. Olha, esse assunto é muito bacana. Fiquei muito feliz quando as meninas me contaram que a gente falaria sobre as fibras, a importância delas para a nossa vida, para o bom funcionamento do intestino e principalmente, na minha cabeça, queria que você até dissesse se eu estou certa, para a prevenção de algumas doenças. É mais ou menos isso? Sim. O programa hoje já está vendo de forma curiosa, fala eminentemente sobre dieta, suplementação e tudo mais, né? Sem dúvida, o que eu digo para todos os pacientes é que 50% é o seu componente genético, ou seja, você vai desenvolver independentemente do que você comer ou dos seus hábitos de vida. Perfeito. Mas 50% depende muito dos seus hábitos e do que você come. Tá. E as fibras, sem dúvida alguma, a gente conversa especificamente sobre elas têm um papel fundamental na prevenção de uma série de doenças. Entre elas, a gente pode destacar o câncer de intestino, principalmente. Então, quem vai ao banheiro regularmente, tem o intestino funcionando, tem menos chance de desenvolver um câncer no intestino? Via de regra, sim. Tá. Mas nem sempre o hábito em si significa saúde, né? Muitas vezes você tem um hábito que funciona muito bem, mas você ingere poucas fibras, o seu risco de câncer de intestino é aumentado. Não só câncer de intestino, às vezes até a doença hemorroidária, fezes muito ressecadas, maior propensão a hemorroidas, fissuras, inclusive até em gestantes. Você está gestante Sim, agora. aumenta, né? É muito comum o hábito intestinal mais ressecado e a série de complicações que isso traz de maneira aguda, que seria doenças orificiais, e de maneira crônica o risco aumentado de câncer de intestino. Ao longo da vida. Ao longo da vida. Agora, por que as fibras, então, são tão importantes? Se você quiser mostrar, até eu acho tão bonitinho quando a gente traz aqui, né, para visualizar o que acontece, aqui tem um intestino, então. Essa seria a parte final do intestino. Né? Então o intestino ele sobe aqui para cima e aqui é a parte final onde tem as veias, né? Tá. Então muitas vezes uma dieta muito pobre em fibras, ela produz fezes mais ressecadas que acabam machucando essas veias e traumatizando essa região. E esse trauma, ele aumenta o risco de desenvolver hemorroidas, fissuras anais, são aqueles sangramentos, aqueles incômodos, que na grande maioria das vezes são devido à dieta pobre em fibras, falta de atividade física e hoje em dia, mais modernamente, a gente sabe também que uma dieta pobre em probióticos, né? Ou seja, aquelas bactérias que a gente precisa consumir, hoje em dia se vende em sachês, inclusive, e que ajudam a melhorar a sua imunidade e seu hábito intestinal. São as bactérias boas. As positivas, As né? positivas, que a gente precisa. O que eu brinco é o seguinte, o ser humano é o único animal que em toda a história começou a consumir alimentos com cloro, micro-ondas, forno, então são comidas sem bactérias. Quando você vê uma vaquinha, ela não joga cloro na graminha que ela come. Entendi. Mas a gente joga. Então a nossa dieta, ela é sem bactérias. Mas isso aconteceu nos últimos 100, 200 anos. Descoberta do fogo, pasteurização, raio gama. Então, evolutivamente, nós não fomos criados para ter uma dieta sem bactérias. Entendi. Por isso também é um dos grandes problemas de intestino muito preso. E a gente precisa, então? A gente precisa de bactérias. Então, existem alguns alimentos que têm, às vezes, alguns iogurtes até tem um pouco de bactérias, mas hoje em dia se suplementa com sachês de bactérias, que você tem em algumas farmácias ou supermercados e ajudam a equilibrar a sua flora intestinal. Perfeito. Então, o bom funcionamento seriam atividade física, que você contrai o abdômen, fibras, suplementação e as fibras. As fibras vêm da dieta, né? Então, eu estava até escutando, às vezes, um grande risco de você ficar só em dieta hiperproteica, que você tem, às vezes, muita pobreza em fibras. As proteínas têm poucas fibras, né? Tem. A carne vermelha tem um pouco, né? Mas via de regra são pobres em fibras. Né? Esses alimentos aqui são os mais indicados. Aqui a gente tem maior concentração de fibras. Sim. O que eu digo via de regra, tudo que vem da natureza tem fibra, né? Então, se você pegar frutas, verduras e legumes, todos têm fibras. Perfeito. Né? E os cereais, né? No começo a gente tem aqui vários cereais, aveia, trigo, centeio, leguminosas como feijão, grão de bico, lentilha, todos têm fibra em maior ou menor quantidade.
A questão é que a gente precisa consumir de 25 a 30 gramas de fibra por dia, né? Então as mulheres... E aí tá o problema, talvez. Isso aqui muitas vezes é o que eu falo, a vida é muito ativa, as pessoas são muito ocupadas, às vezes você não almoça o que você deveria, você consome um pouco menos fibra do que você precisa, e esse consumo baixo acaba te deixando com o intestino mais preso. Então pega um dia mais quente como hoje, aqui em São Paulo pelo menos, tem que tomar 1,5 litro de água, tentar comer fibra, quer dizer, só a fibra isoladamente não funciona também. Por que a gente precisa de água quando a gente aumenta a ingestão da fibra? Porque, na verdade, as fibras, via de regra, elas não são digeridas, né? Porque nós não somos seres que digerimos celulose. Entendi. A gente não tem enzima para digerir, então do jeito que ela entra, ela sai. Até por isso que ela diminui o risco de câncer de intestino. Porque às vezes quando você come gordura animal, né? Quer dizer, você come um bife, uma carne vermelha, é rica em gordura animal. É fator de risco para câncer de intestino. Na hora que você come a fibra, ela funciona quase como uma vassoura. Entendi. Então ela limpa seu intestino e expõe seu intestino menos tempo a fatores de risco. Que seriam essas gorduras? Que seriam as gorduras trans. As gorduras isso, ruins. gordura ruim. Batata frita, bolo, torta, gorduras de origem animal, né? Creme de leite, tudo que vem gordura animal muito carregada, pesada, te aumenta o risco de câncer. Então, se numa refeição, o dia lá do churrasco, tá com vontade de comer churrasco, vai ingerir mais gordura trans, enfim. Não é um tem dia da jeito. semana que você quer também ser Domingo. feliz. A gente pode colocar um pouquinho mais de fibras, que a gente vai diminuir, então, essa absorção do nosso organismo, é mais ou menos isso? Não diria diminuir, até diminui, né? Algumas fibras diminuem a absorção de colesterol e até de açúcar, né? Então, por exemplo, farinha de casca de maracujá, que é uma suplementação de fibras, ela ajuda a baixar o nível de açúcar, porque ela se liga ao açúcar, forma como se fosse um gel no intestino. Tá. Então, as fibras, na verdade, elas funcionam como se fossem tampões, esponjas que vão puxando gordura. Entendi. Então, você vai comer um churrasco, come uma salada junto. Não vai comer churrasco com salada de maionese. Entendi. Então, você cria alguns hábitos que até te ajudam a baixar o colesterol e te diminui a risco de câncer de intestino a médio prazo. E você continua sendo feliz, mesmo assim, comendo seu churrasquinho. Pode comer, desde que você pense também nessas associações. Claro que não exagerar, que é o que a gente sempre coloca aqui nas orientações dos médicos e nossos convidados que vêm ao programa. Mas, outra dúvida. Existe algum grupo, algum tipo, né, de organismo, de pessoas, que não devem aumentar a ingestão de fibras ou não? Existe alguma contraindicação? Sim. O que eu digo para os meus pacientes que sofreram cirurgias por obstrução intestinal ou tem alguma malformação abdominal, do mesmo jeito que ela serve como uma vassoura, ela pode entupir. Entendi. Então pode criar um quadro de obstrução. Então não é para todo mundo essa regra das fibras? Não. O que eu falo é que sempre impera o bom senso, né? Não é que um dia você vai chegar e vai comer um prato enorme de salada, né? Tá. Eu falo, o africano típico, se você olhar a foto dele, é o africano do interior, né? É aquele indivíduo extremamente magro, mas tem uma barriga enorme. Porque as fibras, elas dilatam o intestino. Então, esse hábito até que tem, às vezes, dietas de muita moda, só come salada. O exagero ele faz mal. Principalmente para quem tem quadro prévio de obstrução intestinal, cirurgias prévias, pode gerar um quadro de obstrução se exagerar na quantidade de fibra. Olha, é importante, então tem que estar tá ligado nisso. Não, tem que evitar. Não é uma regra. Não, mas é o equilíbrio, exatamente, o equilíbrio. Mesmo o que eu falo, durante a semana, às vezes tenta fazer uma dieta mais equilibrada, mais restrita, quase como se fosse uma ração dentro da sua casa. Entendi. Não queira sentir tanto prazer na comida, sinta mais no fim de semana. E você tem que tentar usar a comida como um apoio para a sua saúde. Não como desperdiçar uma fonte, os momentos de refeição, não como uma fonte exclusiva de prazer. Até pela vida moderna se tornou uma rotina, né? Às vezes as pessoas procuram sempre a comida como fonte de prazer. É errado. A comida serve como fonte de suporte, de vida. A consequência, eventualmente você vai numa festa, vai comer fora, está na casa de amigos, você come o que você quiser, mas pouco. Não precisa ultrapassar sempre, senão você vai viver constantemente em dieta e constantemente obeso, com sobrepeso. E com problemas de saúde. Além do risco aumentado de câncer, né? Que nem eu brinco. Quando você é jovem, você não guarda para o dia que você estiver velhinho, você ter dinheiro para viver. Sim. A saúde é igual. Você tem que poupar quando você tem os 30, 40, 50, para nos 70 você tá bem, tá vendendo saúde. Não com 70 com aparência de 90. E é verdade. Mas e eu 70... sempre lembro do meu sogro quando a gente fala nisso. Que ele vai fazer 82 anos. Ele deve estar assistindo o programa. Um beijo pro meu sogro. E é um negócio de louco. Ele tem mais saúde que
que a família inteira. Mas sempre comeu pouco, né? Coisa impressionante. Comeu pouco, fazia ginástica. A vida inteira ele nada e faz caminhada desde os 23 anos, não come gordura, não come fritura, come um docinho de vez em quando porque ele gosta, e é uma coisa impressionante. Mas por isso tá bem, né? Tá muito bem. Isso é muito legal. Saudável. É orgulho, eu acho que a gente tem que valorizar mesmo as pessoas que levaram isso durante a vida, né, doutor? Eu só posso te agradecer mais uma vez. Você Imagina. volta? A hora que você me chama. Então, volte sempre. Eu tava com saudade. Fazia muito conversa. tempo que o Dr. Vladimir Schreibman, que é gastroenterologista, não vinha ao Você Bonita, mas agora você vem sempre, está mais que convidado. O assunto foi muito legal e eu te espero numa próxima oportunidade. Combinado. Obrigada, viu? Beijo. Um beijo Bom e dia. até a próxima.